Passe convosco, meus amados irmãos, mais um episódio da série VUT, Vivendo os Últimos Tempos. O objetivo dessa série é nós estarmos passando pela palavra, olhando profecias, relatos, aquilo que Deus deixou para nós e que tudo isso nos ensina nos tempos de hoje. Nós vivemos podemos dizer, esses últimos tempos, onde grandes coisas estão acontecendo, onde muitas coisas que a Bíblia relata está diante dos nossos olhos. E saber ou entender ou se alimentar daquilo que Deus deixou para nós é imprescindível nesses dias. Nos fará permanecer, nos faz ter esperança nesses dias, nos fortalece. E tudo isso está para nos ajudar, aquilo que Deus ele liberou através de homens, através de todas essas pessoas que escreveram ou trouxeram a palavra até nós, e nós somos muito gratos a Deus e a estas vidas. Amém, meu irmão? Vamos orar. A Bíblia diz que somente o Espírito Santo ele pode nos convencer. Pai, nós agradecemos por esse momento, por essa oportunidade que nós temos e que nós podemos estar diante de Ti. Abençoa os Teus filhos, libera, Senhor, entendimento, tira as escamas dos olhos, tira, Senhor, os dardos inflamados do inimigo das mentes, que possamos receber a Tua palavra, que possamos nos alegrar com a Tua palavra. Peço, Senhor Jesus, que nos oriente através do Teu Espírito, que é o que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Assim nós agradecemos e assim bendizemos o Teu santo nome. Aleluia. Então nós estamos falando nesses dias sobre a recompensa. Nós vemos que o nosso trabalho para Deus ele não é em vão. Tudo que você faz, nós vemos em diversas passagens da Bíblia que Deus dizendo assim, eu sei tudo que vocês fazem. A palavra nos relata que Deus conhece os nossos pensamentos, as nossas motivações, e Ele vai recompensar os teus filhos para tudo aquilo que nós fizemos pelo reino de Deus, tudo aquilo que nós desempenhamos. De repente, ao longo da sua caminhada, você pode ter se frustrado, porque você esperou algo de homens, você esperou que alguém pudesse reconhecer aquilo que você fez, mas a Bíblia nos orienta que quando nós somos reconhecidos aqui nesta terra, nós já recebemos a recompensa devida. Mas quando nós esperamos que o Pai ele venha liberar sobre nós, então a Bíblia diz que há uma recompensa e podemos dizer que essa é maior. Diante dessas recompensas, nós vemos que Deus ele vai nos coroar. Nós vimos aí sobre a coroa da vida e hoje eu quero falar sobre a coroa da justiça. Nós vemos que por causa de Cristo nós somos justificados. E o que significa ser justificado? Significa que Deus ele olha para nós e não encontra mais culpa, não encontra mais nada que nos condene. Por causa de Jesus, Deus ele olha para nós e ele encontra ali um preço que foi pago. Ele encontra então alguém que tomou o nosso lugar. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Significa que nós estávamos mortos. Significa que há uma consequência. E Jesus ele veio tomar o nosso lugar. Ele veio assumir no seu corpo as consequências dos nossos pecados. Por causa disso ele nos redime. Por causa disso nós somos agora declarados justos. A Bíblia diz em Romanos 8 que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Diante dessa grandiosa notícia, diante de tudo aquilo que Jesus ele faz, nós adquirimos esta coroa. A Bíblia fala sobre essa coroa, ela não é adquirida por força, mas ela é adquirida mediante a justificação. E somente Jesus ele pode nos fazer. Somente Jesus ele libera esse grandioso presente sobre as nossas vidas. O texto de hoje que eu quero ler para os irmãos está em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 6. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo já estava terminando a sua vida. Ele diz, eu estou terminando a minha carreira. E aqui ele diz, então, quanto a minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo da minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor,
o justo juiz me dará no dia da sua volta, e o prêmio não será só para mim, mas para todos que, com grande expectativa, aguardam a sua vinda. Meu amado irmão, nós já falamos sobre isso, mas há uma grande importância de nós nos lembrarmos. Há duas situações que são inerentes. Nós vemos que nós precisamos, se morrermos, estarmos em Cristo. A Bíblia nos ensina então, diante disso, que ao receber Jesus e a salvação, ela é pela fé mediante a graça. Significa que eu não posso salvar a mim mesmo nem a outra pessoa, mas eu recebo essa dádiva, ou eu recebo esse dom gratuito de Deus. Mas como cooperador, ou como aquele que entende o que Jesus fez por mim, ou como aquele que é participante dessa nova aliança, e há um padrão, um modo de proceder. Diante disso, nós já vimos em episódios anteriores que nós lutamos contra o pecado. Nós lutamos contra tudo aquilo que Deus ele já designou, deixou como orientação para que nós não venhamos fazer. Nós vemos aqui então a importância de permanecer. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo dizendo: olha, eu consegui, eu já estou prestes a receber esta coroa. E nós vemos a importância daquele que então vai partir, que ele parta no Senhor. E nós, ou aqueles que estaremos, ou que estarão vivos no dia da volta do Senhor, precisam estar vigilantes. A Bíblia nos orienta a estarmos aguardando. E o que seria estar aguardando? Significa que nós deveremos estar esperando o Senhor voltar hoje. A Bíblia diz que nós devemos estar com uma grande expectativa de que hoje seria o dia e que nós subiríamos para os céus. Entenda o que a Bíblia está nos mostrando. Aquele que espera o Senhor para hoje é aquele que se prepara diariamente. É aquele que está sempre ali cuidando das suas vestes. Porque Cristo nos deu vestes novas. Cristo nos lavou no seu sangue. Mas nós andamos agora com essas vestes, mas o pecado quer sujar essas vestes. O Satanás ele quer derrubar ou quer manchar essas vestes. Por isso o bem-aventurado é aquele que no grande dia vai estar vestido, vai estar com as suas vestes limpas. E como permanecer com as vestes limpas? Estar reconhecendo quem Jesus é e quem nós somos. E nós somos dependentes de Deus. Nós somos aqueles que precisam desta comunhão, precisam do sangue, precisam dessa justificação. Então, se morrermos, precisamos morrer em Cristo. Mas se estamos vivos, precisamos crer ou esperar o Senhor para que Ele venha neste dia. E assim estaremos preparados. Porque aquele que espera o Senhor para qualquer outro dia ou não espera o Senhor, esse será pego de surpresa. Mas aquele que aguarda o Senhor, ele está constantemente falando com o Senhor. Está constantemente refletindo, pedindo ajuda, reconhecendo os seus pecados, os seus erros, porque todos nós somos pecadores. Mas aquele que realmente busca o Senhor e reconhece ou espera o Senhor, ele está nesta luta. E a Bíblia diz que aquele que permanece lutando, esse será o grande vencedor. Então nós vemos que vale a pena aguentar. Vale a pena aguentar muitas vezes o desânimo, a perseguição, o sofrimento. Vale a pena até morrer por causa de Cristo. Porque quando nós olhamos para uma eternidade, nós vemos que há muitos que vão perecer para sempre sem Deus. A Bíblia diz que neste lugar haverá choro e ranger de dentes, serão atormentados por toda a eternidade, e não poderão mais retornar ou tomar uma outra decisão ou pedir ajuda. Não mais poderão. A Bíblia diz que hoje é o tempo, hoje é o dia. Nós recebemos Jesus e nós precisamos permanecer. A Bíblia nos alerta que nos últimos tempos muitos vão declinar, muitos vão abandonar a fé. Jesus disse: será que quando o Filho do Homem retornar à terra, será que ele encontrará fé? E realmente essa é uma grande verdade. Será que Jesus vai encontrar fé
a certeza das coisas que não existem? Será que Jesus vai encontrar fé, a certeza de que ele vai voltar? Então há um preparo, há uma luta. Se eu creio em Jesus, eu creio que ele vai voltar. Se eu creio em Jesus, então eu me entrego. Se eu creio em Jesus, eu luto todos os dias. Essa é a grande questão, a grande importância. E quanto a isso, há essa advertência. Nós vemos que há um contraponto. Se há uma coroa que vai ser dada àquele que foi justificado ou que foi declarado santo, assim também o inverso também é verdadeiro. Aquele que não for declarado santo ou justificado não receberá essa coroa. E olha o interessante, olha o que diz no versículo que o apóstolo Paulo fala aqui. O tempo da minha morte se aproxima, lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa de justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. Então ele está dizendo aqui que esta coroa é uma coroa que ele receberá no dia da volta, como uma recompensa por aquele que lutou, por aquele que permaneceu em honra ao Senhor, assim como a noiva permanece aguardando o grande dia do casamento, e assim como a Bíblia mostra que nós devemos fazer ou interagir. Tem um segundo versículo que eu quero ler aqui para os irmãos, e ele está em Filipenses 3,19. Olha o que a palavra de Deus nos diz. A nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante. Diz que a nossa cidadania é de lá. É de lá que nós aguardamos. É de lá que vem tudo. De lá que vem o socorro. De lá que também virá a eternidade. É de lá que veio o auxílio e de lá é que vem a grande cidade ao qual nós estaremos, ao qual Jesus preparou para nós, para estar com Ele. E o tema de hoje, que é a coroa da justiça, nós vemos que essa justiça, só existe justiça verdadeira na pessoa de Jesus. Fora da pessoa de Jesus não há justiça verdadeira. Nós vemos que Jesus diversas vezes ele alertou sobre isso. O homem ele não pode se declarar justo, ou o homem ele não pode achar que algo que ele faça possa de alguma maneira se justificar diante do Senhor. Olha o que diz o versículo que está no livro de Romanos. Deixa eu abrir aqui para os irmãos e nós vamos ler. Romanos no capítulo 3, versículo 10. Deixa eu só abrir aqui para os irmãos. Romanos 3:10. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Vou ler um pouquinho antes. Pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros? Não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos os judeus ou gentios estão sob o poder do pecado, como afirmam as Escrituras. Olha o que a palavra diz. Ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Sua conversa é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras, veneno de serpentes goteja de seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídio. Por onde passam, deixam destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar a paz e não têm o menor temor de Deus. Então aqui, o livro de Romanos está apresentando aqui uma essência. Porque o livro estava mostrando, falando que o judeu ele não é melhor do que ninguém. E assim também qualquer outra pessoa também não é melhor do que o judeu. Porque nós vemos, quando nós olhamos para os evangelhos, nós olhamos para diversas passagens da Bíblia,
nós vemos que o fato de eles estarem praticando a lei, eles achavam que eles eram mais perfeitos do que outros. Isso a Bíblia diz que é se declarar justo, mas a Bíblia diz que nada na terra poderia capaz de justificar alguém. Então nós vemos aqui que não há alguém que seja sábio o suficiente, não há alguém que faça o bem o suficiente, não há alguém que tenha atitudes que sejam suficientes. Diante de Deus, a pessoa sem Jesus é como no versículo 13. Olha o que diz: a sua conversa é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto, sua língua é cheia de mentiras. Sem Jesus, nós somos como um túmulo aberto diante do Senhor. Sem Jesus, nós não somos nada. E o próprio Jesus já nos alertou: sem mim, nada podeis fazer. Mas aquele que permanece em Jesus, esse com certeza, a Bíblia diz que será o mais do que vencedor. Jesus, então, diante dessa, podemos dizer assim, a autojustificação, Jesus muitas vezes repreendeu veemente, né? E nós encontramos isso em diversas passagens. E há uma parábola, a parábola do fariseu, do cobrador de impostos, que ilustra bem o que Jesus ele traz de ensinamento e uma forma também de nós entendermos, porque às vezes é muito comum as pessoas olharem para o que alguém fez, ou mesmo nós muitas vezes olhamos para algo que nós viemos fazer e às vezes nós podemos achar que somos melhores do que alguém que fez isso ou fez aquilo. Mas a Bíblia diz que para Deus o pecado, ele é pecado. Por isso que nós precisamos de Jesus. O santo não precisa de Jesus. O justo não precisa de Jesus. Mas o pecador, esse precisa de Jesus. Diante disso, olha o que Jesus nos ensina através dessa parábola. Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola: aquele que confiava em sua própria justiça e desprezavam os demais, 2 homens foram ao templo orar. Onde eles foram? Ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu em pé fazia esta oração. Olha a oração do fariseu: eu te agradeço, Deus, pois eu não sou como os demais, ou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras, e com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo. Olha o que Jesus está dizendo aqui através dessa parábola. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois eu sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos, e não o fariseu, quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. O que Jesus estava ensinando? Que por mais que eu possa fazer algo, eu não sou melhor do que ninguém. E por mais que eu possa fazer algo, eu preciso da justificação de Cristo. Eu preciso que Jesus me declare justo. Eu preciso do que Jesus fez na cruz, para que Deus venha olhar para mim e não ver a minha essência, nem aquilo que eu era, mas o que eu sou agora em Cristo. Por isso ele diversas vezes ele batia de frente com os fariseus, ele batia de frente com os escribas. É interessante que tem uma outra passagem, eu quero mostrar aqui para os irmãos, está em Mateus, no capítulo 23, que mostra um pouco sobre essa questão. Jesus ele critica aqui os líderes religiosos. Olha o que ele diz assim: então Jesus disse às multidões e a seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus ocuparam o lugar de intérpretes e oficiais da lei de Moisés. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhe, mas não sigam seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. Oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar os seus fardos.
Tudo que fazem é para se exibir. Usam os braços filactérios mais largos que de costume e vestem mantos e franjas mais longas. Gostam de sentar-se à cabeceira da mesa dos banquetes e de ocupar os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças e de ser chamados de Rabi. Não deixe que pessoa alguma os chame de Rabi, pois vocês têm somente um mestre e todos vocês são irmãos. Aí você pode depois continuar essa leitura com mais calma, mas você vê aqui que Jesus ele repreende os mestres da lei. Ele repreende os fariseus, ele repreende os escribas, ele repreende todas aquelas pessoas que por estar seguindo a lei achavam que eles eram melhores do que os outros. Por estar servindo a lei, ou seguindo ali, ou praticando a lei, eles achavam que eles eram justos, que eles não precisavam de mais nada. E Jesus diz que eles eram hipócritas, porque na verdade eles não conseguiam também cumprir nada daquilo que estava ali. Eles também necessitavam de Jesus, eles precisavam da justificação, mas eles não se entregaram ou não receberam a Jesus, porque eles se declaravam justos. Meu amado irmão, diante desta palavra, eu quero que você reflita um pouco. Nós precisamos de Jesus. Nós temos que ser como o publicano, chegar diante do Senhor e às vezes nem ousar olhar para o céu como ele. E apenas a nossa oração, o teor dela seja: Senhor, ser propício a mim, pecador. Eu sou pecador, Senhor. Senhor, eu sou necessitado de Ti. Senhor, eu agradeço por o Senhor ter enviado o Teu Filho para me resgatar, para me salvar. Se não fosse por Ele, eu estaria perdido. Então, essa é a essência da nossa oração. Nós precisamos. Jesus, quando disse que enviaria o Consolador e o Espírito Santo, Ele veio exatamente pelas nossas dificuldades, pelas nossas limitações. A palavra diz que o Espírito Santo veio para nos ajudar a cada dia. Ele veio para nos ajudar nas nossas fraquezas. Ele ora por nós, faz a verdadeira oração através de gemidos inexprimíveis. Ele nos conecta ao Senhor. Na verdade, Ele trabalha dentro de nós para que nós venhamos ser mantidos. É assim que nós poderíamos dizer: recebemos do Senhor Jesus, mas enquanto Ele não retorna ou enquanto não chega a nossa hora, nós precisamos do Espírito Santo, nos ajudará a permanecer, a estar no ponto, né? Para que nós estejamos preparados para subir, se Jesus voltar hoje, ou para estar com Ele, se nós findarmos a nossa vida nesse momento. Amém, meu irmão? Diante disso, nós vemos que não há um justo sequer na face da terra. Não existe a autojustificação. Não há nada que eu venha fazer, por mais nobre que seja, por mais bom que seja, por mais notável que seja, nada que eu venha fazer aqui na terra é suficiente ao padrão de Deus. Mas quando então Jesus ele entra na minha vida, o que era insuficiente torna suficiente, o que não era aceito se torna aceito, e o que era estava ali destruído, ou mesmo desamparado, ou mesmo como um bastardo, se torna agora família de Deus. E nós receberemos essa coroa da justiça, que será dada a todos aqueles que esperam, a todos aqueles que vão permanecer. O Senhor te coroará com esta grande glória. Assim nós agradecemos ao Senhor e nós reconhecemos que sem Ele nós nada somos. Amém, meu irmão? Guarde essa palavra, que essa palavra seja uma semente ao seu coração e que você venha se alegrar. Amém? Que o Senhor que você venha se alegrar em tudo aquilo que o Senhor deixou, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, e com certeza o nosso trabalho, ele não é em vão. Você não sabe o que nos espera, você não sabe a grandiosidade das coisas que estão nos aguardando no céu, no grande dia que o Senhor voltar. Por isso anime-se, por isso levante-se, por isso permaneça. Vale a pena, meu irmão,
Não permita que nada nesse mundo, que nenhuma pessoa, nenhuma coisa, que nada nesse mundo venha tirar aquilo que o Senhor quer te conceder, como estas coroas, coroa da vida, coroa de alegria, coroa da justiça e outras que nós vamos estar vendo, estão preparadas para você. Você em Cristo é o mais do que vencedor. Amém, meu irmão? Nos vemos no próximo episódio da série Ruth, Vivendo os Últimos Tempos. Deus abençoe a sua vida.